podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. No episódio de hoje, a gente recebe dois convidados. O primeiro é o Samir Vani, que é Country Manager da MediaTek Brasil. Fala, Samir, bem-vindo ao Tecnocast. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Iga. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom. Boa tarde, Luciano. E o segundo, o Samir já antecipou também, é o Luciano Barbosa, que é Head do projeto Xiaomi no Brasil. Fala, Luciano. Olá, fala aí, pessoal. Boa tarde aí, Samir, Thiago, Iga. E boa tarde, bom dia e boa noite para quem estiver ouvindo a gente aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo, né? Porque não sabe que hora que o ouvinte Bem isso. está ouvindo. Bom, esse episódio é um oferecimento da MediaTek e hoje a gente vai bater um papo sobre os smartphones gamer. Você sabe qual é a diferença desses aparelhos para um celular comum? Aguenta aí que a gente já conta. Bom, pra gente começar esse papo, a gente sabe que MediaTek, ela tem um chip ali dedicado para os smartphones gamer, né, o Helio G. Então, Samir, para entender melhor até a atuação da MediaTek, né, como é que vocês enxergam esse mercado? E, enfim, conta mais pra gente o que vocês têm feito aí nessa área. Essa é uma pergunta bem legal, Thiago, porque o que acontece, né? Um pouquinho de história aqui. Alguns anos atrás, alguns fabricantes nos procuraram e aí eles falaram o que pra gente? Falaram assim, olha, a gente está vendo muita demanda desse público que quer jogar no celular. Então a gente tem percebido que as pessoas, não é que elas estão se afastando do computador ou nada disso, mas elas também estão jogando cada vez mais nos seus celulares e elas querem uma experiência cada vez melhor, algumas funcionalidades específicas para elas terem uma performance legal, adequada, mesmo quando o jogo é um jogo casual. Então, daí começou o desenvolvimento desses chips gamers, né, que a gente chama sempre com a letra G, então Helio G90, Helio G25. Então essa letra G que é justamente para denominar esse conjunto de funcionalidades que são agregadas para especificamente melhorar essa experiência de gaming nos aparelhos, e acho que a gente pode falar um pouco sobre quais são essas experiências ou quais são essas funcionalidades um pouco mais à frente, aí, como vocês acharem melhor. Samir comentou de parceiros procurando a MediaTek para desenvolver chip, né, focado nesse público gamer, e o Luciano, né, que está à frente do projeto Xiaomi aqui no Brasil, a gente conversou recentemente, né, Luciano? Eu falei que a gente ia voltar a se falar em pouco tempo. Muito pouco. Vocês lançaram recentemente, inclusive, uma marca que tem esse foco no público gamer. Então conta mais pra gente como que a Xiaomi vê esse mercado, o que vocês estão fazendo, tanto a nível global quanto Brasil. Bom, Iga, e todos que estão ouvindo, né? Nós, no início, né, já como o Samir comentou, já há um bom tempo atrás, a gente percebeu essa movimentação para o público gamer. Então, são pessoas que estão ali no smartphone, obviamente que não só jogando, né, mas fazendo diversas outras funções também nos aparelhos, e a gente percebeu que cada vez mais o tempo de utilização no smartphone cresceu e de aplicações mais pesadas também cresceu, né? Isso vem acontecendo já há um bom tempo e agora a gente tem trabalhado muito com essa linha que o Samir comentou, né, que tem um G na frente, que são focados em gamers. Então são desde aparelhos intermediários premiums, que já possuem ali o seguinte: eu posso usar um aparelho com uma boa câmera, com uma boa duração de bateria, para eu simplesmente mandar e-mail, usar alguns aplicativos, mas eu tenho também logo no aparelho intermediário já uma performance game. Então, como o público game está crescendo cada vez mais, até os aparelhos intermediários premiums e os flagships estão vindo cada vez mais desenhado para esse público, né? Então, o que a gente percebeu? Por que não fazer aparelhos de entrada ou intermediários premiums, já também com este recurso gamer? A gente percebeu que isso foi muito bem aceito. Na verdade, no ano passado a gente trouxe, né, em conjunto com a MediaTek, um aparelho mais premium,
na parte gamer, e depois a gente pode falar um pouquinho mais deles também aqui, mas agora a gente já está aí com 4 aparelhos dessa linha G, a linha gamer, e são aparelhos para diversos públicos, mas já ali, tendo o gamer, porque se o público quiser jogar também, é um aparelho que consegue, é parrudo, né, que consegue atender muito bem em alta performance os jogos. Então, basicamente, a gente utilizou já essa nomenclatura gamer em diversos aparelhos, porque viu o público gamer crescendo muito, e continua crescendo. Achei interessante que você citou a palavra parrudo, né, Luciano? Porque É bem isso. em todo lançamento de celular, assim, isso em todas as fabricantes, né, sempre tem aquela parte do slide do benchmark. Não, porque esse smartphone oferece performance de topo e não sei do que lá, e o FPS para vídeo, né? A gente sempre tem esse tipo de apresentação, de passagem nas apresentações de smartphones novos. E aí eu já queria puxar isso com os gamers, né? Porque se os smartphones normais, o pessoal sempre tá falando da performance, o que diferencia o gamer? É um chip diferente? É uma construção diferente? Ele tem mais bateria, né? O que define aí um aparelho gamer? Bom, acho que o primeiro ponto é a parte do processamento, né? Do processador, da CPU e da GPU. E aí eu queria fazer um bate-bola com o Samir, passar para ele responder um pouquinho mais sobre essa performance, né, da CPU e da GPU, o que elas fazem, né, em conjunto e conseguem entregar em performance. Aí depois eu respondo com um complemento, que são outras features que a gente coloca nos produtos. Samir, você pode dar uma palavra pra gente? Olha só, esse Luciano me deixou aqui na berlinda, mas vamos lá. Você é o cara dos nomes, tem que saber os nomes de cor aí, hein? Olha só, o Luciano já falou, já deu uma bela pista aí. Na verdade, quando você fala de game no celular, você não pode pensar só no game, né? O usuário, ele tá usando o telefone para tudo, e para jogar também. Não é que nem um console que é só para game, né? O celular você usa para tudo. Exatamente. Então, assim, você tá, vamos dizer, inclusive falando, né, no telefone, coisa que pouco se faz hoje em dia, mas você fala no aparelho, você entra nas suas mensagens, nas suas redes sociais, tudo isso. Claro, você tem que ter um processador que seja eficiente, que te dê performance, que te dê vida útil de bateria adequada. Na parte de GPU, e aí já entrando um pouco mais em todas as aplicações, inclusive o gaming, que utilizam gráficos, você precisa também de uma GPU um pouquinho mais sofisticada para que você tenha ali uma experiência melhor, né, visual. E, por fim, nós aqui da MediaTek, o que a gente fez? Nós agregamos um pacote de funcionalidades para que você, enquanto esteja jogando, você tenha um pouco mais de conforto. Então, por exemplo, algumas coisas, inclusive até, vamos dizer assim, simples, mas que ajudam muito. Você está jogando e alguém te liga, não entra aquela tela gigantesca de alguém te ligando, aparece um ícone do lado, você pode... Interrompendo o jogo online, né? Exato, né? O cara fez a aposta com o amigo lá, vai perder a aposta porque vai tomar uma surra do amigo. Então ele vai lá, cancela a ligação rapidamente. Aí você tem também a agregação de algumas funcionalidades de melhora de conectividade para reduzir a latência no jogo. Você consegue jogar entre a rede celular e o Wi-Fi com mais facilidade. Então, tudo isso ajuda a experiência ali do usuário que quer jogar, mas também ter uma vida, vamos dizer assim, normal, né, como qualquer outro usuário de aparelho. E assim, eu devolvo agora a bola para o Luciano, para ele falar para a gente como é que eles estão fazendo essa mágica aí de levar o produto premium e essas funcionalidades também para um produto que você chama aí de um produto mid, né? Isso. Perfeito, Samir. Bom, para conseguir, né, somar com essas funções que o Samir colocou, a gente trabalha, obviamente, né, com a questão de memória RAM e tudo mais, mas para ser classificado, né, conforme o Rigo perguntou, para parte gamer, o que a gente tem? Primeiro, uma eficiência energética e um bom tanque, ali, uma boa bateria. Então, a gente trabalha com uma bateria com uma boa capacidade e, obviamente, com um aparelho com uma performance ideal, né, uma eficiência energética. E nós fornecemos também aparelhos com carregamento rápido, né? Nós temos aí com o G80 e o G85 aparelhos com 18 watts de carregamento. Lembrando também que esse controle desse carregamento, né, a tecnologia
para permitir esse carregamento rápido, ela vem do processador. E tem até 2 pontos interessantes também que eu, não como um assíduo, mas como um gamer aí de fim de semana, acho bem interessante. As tecnologias dos processadores têm conseguido dar uma tonalidade muito boa nos jogos. Então são vários tons de cinza, de escuro, de claro que tem nele. Então você está jogando no jogo de FPS, por exemplo, você consegue perceber muito, mesmo no ambiente escuro, se tem uma luz, as diferenças de cores. Isso está bem bacana, está funcionando muito legal. E o último ponto que o Samir colocou também, a gente obviamente trabalha nas conexões para que isso aconteça, né? A questão da inteligência quando se troca de uma rede celular para uma rede Wi-Fi. Isso não acontece somente quando você está dentro da sua casa saindo para a rua para jogar. Porque às vezes você está num cômodo da sua casa e o Wi-Fi começa a ficar um pouco instável. O aparelho automaticamente caça se você tem um 4G. Se tiver melhor do que o Wi-Fi, ele faz o switch sem você perceber e ele consegue entregar uma ótima performance aí sem você nem saber que isso está acontecendo, né? Isso me interessou, então, eu já perdi várias batalhas online aí porque o Wi-Fi tava falhando e o LTE não conectava nem a pau. Frustrações. Agora, Luciano, eu tava vendo aqui, né, a linha de celulares da Xiaomi e, assim, a linha Redmi Note é talvez a mais conhecida. Não sei se você pode confirmar essa informação, mas, assim, isso vende que nem água no deserto no Brasil, assim, porque é uma linha extremamente popular, as pessoas conhecem, né, a linha Redmi Note. E, mesmo assim, no Redmi Note 8 Pro, por exemplo, a empresa colocou ali o Helio G90T, né? Então é um celular que ele é super conhecido, ele é focado num público mais geral, não dá pra dizer que ele tem aquelas, sei lá, luzes RGB piscando e tal, aquele estigma de coisa gamer, né? Ele é um produto bem normal, assim, entre aspas, mas ele tem um processador ali otimizado para games, né? Exatamente. A linha Redmi Note, né, conforme você bem colocou, é a linha mais vendida no mundo aí, até no primeiro trimestre, né, até final se não me engano, final de março desse ano, ou comecinho de abril, a gente já tinha batido aí 30 milhões de unidades ao redor do mundo, né? Então, não só no Brasil, a linha Redmi Note, ela é bem conhecida. E do Note 8 Pro, ano passado, na verdade, esse ano, né, fez um excelente sucesso. É que com pandemia a gente já não sabe mais essa separação de meses, já ficou meio confuso para mim. Mas esse ano aí, ele fez um excelente sucesso, o Note 8 Pro. O principal produto, né, dessa linha aí, o carro-chefe, que é uma linha grande, é o aparelho que leva o nome Redmi Note e o número, né? Então hoje nós temos o Redmi Note 9, que é o aparelho que vende que nem água, e ele traz exatamente esse chipset, ele traz o G85. Então é o aparelho com certeza o intermediário mais vendido aí. Na verdade não só intermediário, é o aparelho mais vendido. Ele entra como intermediário premium, um aparelho com 4 câmeras traseiras, obviamente mais a câmera frontal. Ele tem uma dot display de 6.53 polegadas, Full HD Plus. É um aparelho bem interessante, cara. Ele tem 5.020 mAh, 18 watts de carregamento rápido, vai o carregador e de carregamento rápido. Então é um aparelho excepcional, não tem o que falar. Ele é realmente o carro-chefe. Ele só precisa falar, o mais vendido. Pronto, a própria fama dele já o consolida, né? Mas não dava pra colocar umas luzes piscando RGB ali? Isso que aumenta FPS nos jogos aí. Acho que a MediaTek podia colaborar também com um projeto ali específico para os fabricantes. O MediaTek Helio G tá pronto pra luz RGB, assim. Acho que venderia pra cacete, hein? É uma boa, dá pra colocar algumas funções, algumas aplicações na tela aí pra conseguir fazer essa iluminação aí. Pelo menos pra festinha seria legal, né? Assim, pra iluminar a festa toda fica bacana, né? Passar lá pro pessoal de Taiwan aí. Pô, maravilha, vou falar. Eu queria voltar um pouquinho na questão da construção do aparelho, né? Porque a gente ouviu aí detalhes sobre a troca das redes, né? Você tem um lag menor, você consegue ter um vídeo com mais definição, o FPS também é melhor, né? Mas eu fiquei curioso porque, assim, comparando com o mundo gamer do desktop, né? Eu sei que tem muitas diferenças, mas, por exemplo, um dos principais gargalos no gamer de desktop, de console, é a questão do resfriamento, né? Os processadores modernos, eles têm a tecnologia que reduz a velocidade do processador para que ele não queime quando ele está muito quente. Antigamente isso não existia, né? Até tem um monte de vídeo no YouTube de processador pegando fogo e tal, né? Então hoje em dia todos os processadores têm isso, até nos smartphones. Só que no celular, você não tem condições de colocar ali um water cooler, né? Um dissipador grande, né? O aparelho tem que ser compacto e bonitinho. Então eu queria entender como que lida com essa questão do aquecimento no smartphone gamer.
né? Ainda mais, né? Porque tá fazendo 37 graus em São Paulo. Então precisa tomar cuidado aí. Em teoria, perderia performance, né? Mas aí como é que você lida com isso num espaço tão pequeno? Vamos lá, acho que eu consigo começar e passar a bola para o Luciano aqui já para falar o seguinte, né? Vamos dizer que eu faço o motor e o Luciano faz o carro, né? Então, vamos dizer assim, dentro do processador como um todo, você tem alguns mecanismos de proteção para que essa temperatura não suba, ou não suba tanto, vamos dizer assim, né? Fora isso, você tem outros mecanismos que o fabricante usa. Então, falando dos mecanismos do processador, a MediaTek, por exemplo, ela usa uma tecnologia que a gente chama de Neuropilot. Então, o Neuropilot, imagina ali como ele fosse um núcleo a mais, tá? Vamos colocar ele dessa forma. Ele é um núcleo extremamente pequeno, mas que ele nasceu ali para monitorar todas as funções que acontecem no celular, de forma com que ele consiga ver quais aplicações estão abertas, o que o usuário está demandando, qual a temperatura atual desse processador. Então ele vai regulando ali várias variáveis para tentar colocar processamento mais adequado naquele momento, né? Então, quando nós dizemos, por exemplo, é um processador octa-core, ele não necessariamente precisa estar com os 8 processadores rodando ao mesmo tempo. Quando um processador é de 2, 3 GHz, ele não necessariamente tem que estar nessa velocidade. Então, esse Neuropilot, ele faz esse trabalho de analisar tudo isso e entregando a melhor resposta para aquela determinada função que você está fazendo naquele momento. E aí, na parte da construção do carro, o que você faz para ajudar o trabalho do processador? Vamos lá. Hoje em dia, o que acontece? Hoje, se você for pegar um smartphone, né, ele basicamente a placa principal do produto, a carcaça do carro, vamos colocar assim, ela cada vez reduziu mais, ela tem mais camadas, né? Basicamente, o principal item composto nela é o processador. Né? E ali você tem algumas memórias e apenas alguns circuitos pequenos aí para áudio, para bateria e tudo mais, né? O que acontece? Esse modelo ele é bem desenhado de maneira tal, como o processador não esquenta tanto, eu consigo trabalhar com uma placa pequena e essa placa ela utiliza a própria carcaça, vou usar um nome mais cru, né? O próprio gabinete do aparelho com uma possibilidade de dissipação. E você, por exemplo, você pode até pegar alguns comentários de fãs, né, de pessoas que usam, você vê que o aparelho não esquenta durante o uso. Tem várias pessoas que usam por diversas horas e ele não esquenta. Então, ou seja, é totalmente a tecnologia do motor, do processador, que garante que ele não esquente. E o máximo que a gente faz é dar um suportezinho ali de utilizar até a carcaça dele como um mecanismo de auxílio no resfriamento. Porém, vocês vão, é interessante pegar comentários do pessoal que usa o aparelho, ele realmente não esquenta. Então, a grande questão realmente está nessa que o Samir colocou, né? Tipo, eu tenho lá 8 núcleos, mas de acordo com o processamento, ele vai selecionando qual que ele está ligando e qual velocidade que está, né? Para garantir que o aparelho não esquenta. Então, aqui, a grande sacada tá tudo no motor. O cara já entregou o motor de Ferrari. Então, aí eu já consigo, a tecnologia está toda nele. E eu coloco simplesmente no meu dispositivo. Aqui não tem muito segredos de engenharia por parte do restante do carro. Acho que a questão do não aquecimento, ele está diretamente ligado ao processador mesmo. E só um parênteses, aqui em São Paulo está 30 graus, mas se você esperar daqui 15 minutos, já vai estar 16, 17, porque a variação de temperatura, a variação de temperatura é bem dessa forma. Agora acho que o Samir pode explicar melhor, porque assim, eu tava pensando nesse mercado, né? E celular gamer, na minha cabeça, é algo muito asiático, né? E mais especificamente mais China e Taiwan. Porque tem diversas marcas produzindo celulares para esse tipo de público, né? E a Xiaomi é um exemplo. Inclusive, a Xiaomi tem marcas, né? Então, a Xiaomi tem as submarcas ali, especificamente focadas nesse público gamer. E aí eu queria entender, esse mercado, ele começou a ser fomentado no Oriente mesmo? E eles têm alguma coisa de diferente do brasileiro? Ou do Ocidente como um todo? Porque eu não vejo as marcas, assim, que a gente consome aqui, né? Focando tanto, assim, tem um celular específico pro gamer, com processador pra game, sabe?
Acho que você matou aí o negócio todo, Igai. É realmente o mercado asiático, na minha visão, né, que vem drivando o mercado mundial. Por quê? Esse usuário da Ásia, no geral, ele tende a ser o que nós chamamos aqui mais de um heavy user, né? Ele é um cara que explora muito o celular. Então, lá atrás, nós já vimos também esses mesmos usuários da Ásia foram os usuários que demandaram tela grande. Então, quando aqui todo mundo estava falando de telas de abaixo de 5 polegadas, você já via no mercado asiático telas de 6 polegadas, 6 e alguma coisa. Que a gente chamava de phablet antigamente, que agora é só celular, né? Exatamente, né? A gente Não, mudou até a menos que nomenclatura. 6 não dá. Menos que 6 é pequeno hoje em dia, né? Mas era estranho pra gente naquele momento, né? Você fala, nossa, olha que cara maluco com aquela tela gigantesca, né? Hoje a gente usa a mesma tela. Então, esse perfil desse usuário asiático, eu acho que ele tende a explorar mais essas funcionalidades todas, as opções de uma maneira melhor. Eu não sei se eu consigo fazer algum julgamento aqui ou colocar ele num perfil psicológico de alguma coisa, mas no geral eles são pessoas que consomem muito mais tecnologia e têm menos vergonha, por exemplo, de aparecer com um telefone de tela de 8 polegadas. Para ele, se ele tiver afim, ele aparece, entendeu? O brasileiro, ele acaba, acho que tendo um pouco mais de vergonha de fazer essas escolhas e o asiático não. O brasileiro não ia gostar do neon, então, no celular, ia ficar com vergonha, talvez. Eu acho que não, eu acho que ia ficar esquisito. Mas como é que tá sendo, assim, aqui no Brasil, né? Porque até esse Tecnocast tá aqui pra gente explicar o que é o smartphone gamer, né? Acho que muita gente tá acostumada a só acompanhar os lançamentos e não faz muito essa diferenciação, né? Mas eu queria saber se vocês, né, fazem esse trabalho até no ponto de venda, se tem algum, sei lá, algum guichê dedicado a falar, vem aqui, vamos conhecer o smartphone gamer, ele é mais pro público que gosta de jogar, né? Como é que tá essa receptividade aqui no Brasil? O que acontece? Esses aparelhos, eles vêm com a feature de games e ele vem com outras features juntos. Então, o que acontece? Nós falamos aqui hoje basicamente de 4 modelos de smartphones em linha com esses processadores focados em games, né? Então, tipo, eu tô falando do Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9 e Redmi Note 9. Então são principalmente esses 4, uma sopa de letrinhas aí, né? Então praticamente esses 4 números. O que a gente tem feito, né? O Redmi Note 9 é o número 1 em vendas. Então quem chega nele, geralmente é alguém que já conhece mais, já pesquisou. Que aparelho que eu quero comprar? Pô, vai vir aqui, Redmi Note 9. Pô, que legal. É um cara que já é mais conhecedor. Então aqui ia um aparelho também com uma configuração um pouco maior, com 4 câmeras, 48 megapixels. Lembrando também que essa capacidade de tratar a foto instantaneamente com 48 milhões de pixels também se deve também, né, a esse processador. Então quem chega nesse intermediário premium já é quem já conhece mais. E qual que é o trabalho que a gente tem feito mais? Tem feito nos de entrada, que são o Redmi Note 9A e o 9C. O que acontece? A gente percebeu que, até pegando o gancho do que vocês estavam comentando anteriormente, né, do tamanho da tela, a gente percebeu que aparelho de entrada aqui no Brasil tem que ser com no mínimo 6,5. Lembrando, claro, que a tela agora perdeu as bordas, né? Antigamente, quando a gente falava de phablet, tinha as bordonas lá ainda, ele ficava meio esquisitão na mão mesmo, vamos colocar assim, né? Principalmente falando era muito ruim, né? Num phablet, a pegada ficava diferente. O que a gente fez? A gente fez testes, inclusive, com outros smartphones de entrada menores e não deu muito certo. Não foi tão aceita aqui no Brasil. Então, primeiro ponto, a gente enxergou que tem que ter uma tela grande. Então, esse é um trabalho. Então, a pessoa chega e pega o celular e fala, poxa, parrudo, tô voltando na palavra lá que eu usei no início, né? E depois a gente fala o seguinte, cara, ele é de entrada, tem essa super tela, uma excepcional bateria e é gamer. Cara, falou que é gamer, acabou. A pessoa já fala assim, poxa, então ele tem alta performance até para rodar diversos jogos. Sim, instala um PUBG, instala um Forza, instala sei lá, qualquer outro jogo específico que você vai ver a performance nele. Então, ao invés da gente explicar o gamer, a gente está falando é gamer.
E o e-gamer, eu acho que, na verdade, a gente falou um pouquinho aqui do público asiático também, vou abrir outro parênteses dessa resposta, me desculpe, 2 aí, mas é uma troca mesmo aqui, né? Um bate-papo, né? Eu percebi muito, eu já trabalho com esse público oriental aí já há 16 anos. E eu percebi bastante que eles são muito críticos, é óbvio, né? Tô falando até coisa óbvia. E eles pesquisam muito, muito, ao ponto, pra vocês terem uma ideia, deles saberem, antes da gente lançar o produto, qual que é o processador que vai ter no produto. De forma incrível, entendeu? O pessoal realmente se aprofunda muito e é muito conhecedor. Só que quando eu comecei a trabalhar aqui no Brasil com Android, com outro sistema operacional, era no Android 2.1 ou 2.2. Então, um bom tempo atrás. O brasileiro não tinha conhecimento. Ele falava, eu comprei um produto com Android e ele não veio com Wi-Fi. Não, o Wi-Fi tá aí. Não, mas não funciona a internet. Não, internet você tem que contratar um plano de internet, ter um roteador para o Wi-Fi estar disponível na sua residência e você usar o aparelho. Então, estava nesse nível. E por realmente o brasileiro não pesquisava tanto e também era outra época, né? 16 anos atrás, né? Agora, o brasileiro tá muito crítico. Acho que até demais. Um parênteses aqui, pessoal. Mas assim, tá muito crítico, entendeu? Então, voltando para a parte de tecnologia, né? Isso foi só um parênteses, pessoal. Tá estudando muito. Então, hoje, na parte de gamer, se você fala, um aparelho gamer, a pessoa já sabe todos os jogos que estão quentes, o que está acontecendo. Então, a gente tem percebido muito isso. Então, o trabalho nosso de Xiaomi está sendo o quê? É falar que ele tem uma boa tela, uma boa bateria e é gamer. A partir dali, a pessoa sente uma confiança. Eu tô levando um aparelho gamer para casa. Esse dá conta do recado. Então, o nosso posicionamento tem sido isso, pessoal. Não sei se o Samir quer comentar alguma coisa, mas em termos de marca, a gente tem utilizado bem esse estilo, esse posicionamento. O único comentário que eu quero fazer é um depoimento aqui. Eu não sei nada disso de Android 2.1. Essa época eu ainda tava no primário. Boa. Então, vocês estão entregando a idade aí, eu não sei nada do que é isso, tá? Mas você abre o LinkedIn do Samir, tem tipo 50 mil empresas ali que ele já passou. Então, assim... Mas assim, tirando a brincadeira, eu vejo exatamente a mesma coisa. E acho que o Luciano consegue até falar melhor do que eu isso, mas eu não vejo uma coisa assim, esse telefone é gamer da mesma maneira que você tem lá o desktop gamer, né? Que é o que vocês estavam falando, que ele tem o neon, ele tem uma caixa toda cheia de coisa e ele é um produto diferente. Eu acho que no caso do celular, o que ou a maioria dos usuários eles estão buscando é uma funcionalidade a mais. Então, ele está buscando aquela funcionalidade e que ele consiga executar aquela determinada função, determinada aplicação de uma maneira muito mais legal. Mas ele não abre mão, necessariamente, de ter um telefone com um design legal. Então, ele quer um telefone que continue cabendo no bolso, vamos dizer assim, que ele continue usando uma câmera que seja muito legal para ele registrar os momentos dele. Ele continua buscando tudo aquilo que ele buscava antes e mais isso também. Então, aí que eu acho que a parte bem bacana que a Xiaomi está fazendo esse trabalho hoje em dia de trazer essa função adicional, vamos dizer assim, que estava restrita a um aparelho lá em cima, para outros aparelhos no portfólio. Então, eu acho isso muito, muito interessante também. É bem isso, o usuário está cada vez mais querendo várias funções, né, no smartphone. Então ele quer já logo de manhã usar vários recursos e tudo mais o dia todo, quer ter bateria no final do dia, quer ter uma tela grande para assistir muito conteúdo. Isso a gente percebeu muito também nos aparelhos. As pessoas agora não estão... Acho que só eu que Samir que usamos tablets, né, Samir? Mas o restante das pessoas estão utilizando no smartphone realmente, entendeu? Eu vejo o caso de pessoas próximas que antigamente assistiam um ou outro conteúdo à noite, eventualmente no notebook, num tablet, e as pessoas estão completamente no smartphone. As pessoas estão querendo realmente o smartphone. E agora eu até colocaria até um smartphone que cabe no bolso, mas ele se mostra um pouquinho, porque fica um centímetro ali para fora do bolso. Até esse aparelho agora de 6,53 polegadas, tem uns que ficam até um pedacinho para fora do bolso. Esses aparelhos são o que a gente está enxergando que o brasileiro está mais procurando. E claro, ele tem a segurança, né? Pois se esse aparelho consegue rodar games pesados, imagina aplicativos que eu uso no dia a dia que são mais tradicionais e não são tão pesados, né? Então acho que dá uma segurança muito boa. É um trabalho, tá bem legal. A gente já começou logo no ano passado com um modelo, esse ano com 4. Vamos crescer cada vez mais nessa linha. Bom, a gente tem uma pessoa à frente de uma marca conhecida por smartphones e a gente tem uma pessoa conhecida por uma marca à frente de processadores, né? E aí eu queria aproveitar esse gancho para perguntar o seguinte, mais para o Samir.
existe alguma parceria entre a MediaTek, as fabricantes de celular, os desenvolvedores de jogos, talvez também, para adotar tecnologias, até para desenvolver tecnologias e APIs que melhoram o desempenho dos games, né, que melhoram essa experiência geral? Porque acho que fica muito abstrato na mente do consumidor médio, né? Pô, a MediaTek faz processador, legal, sabe aquela coisa que você usa silício e tem uns nanômetros, aquele nome complicado e tal, não sei o quê, mas não fica claro até onde vai o trabalho da MediaTek, né? Essa é sempre uma questão árdua, né? Assim, é difícil de responder da melhor maneira. Como é que a gente transforma areia em processador, né? Assim, como é que você transforma silício em capacidade de jogar o seu joguinho preferido lá no final? Mas, na verdade, o que acontece é que existe um trabalho aí. Eu não sei se eu vou conseguir responder da melhor maneira, mas existe um trabalho bastante árduo no sentido de você combinar várias frentes, né, que é um pouco do que a gente estava falando antes, de entregar o maior nível de processamento possível. E aí você tem arquiteturas de processadores distintas que você tem que colocar no mesmo pacote, vamos dizer assim, né, no que o pessoal chama de package. Então, você tem lá a arquitetura A73, A75, A35, A53. Então você vai, na verdade é um grande quebra-cabeças que você tem que solucionar de maneira a dar a melhor resposta para determinados segmentos. Então você tem que colocar processadores de natureza distintas, combinar ele num único processador, agregar a tua GPU, né, a sua unidade de processamento gráfico. No caso do G85, até que o Luciano mencionou, você tem também uma unidade de inteligência artificial rodando em separado. Então você tem que fazer todas essas contas, colocar isso ali, entregar um maior nível de processamento e também não deixar com que a bateria seja consumida toda em 15 minutos. Então, enfim, tem um trabalho bastante grande nesse sentido aí de você colocar isso tudo e tentar fazer da melhor forma no ajuste fino para que um aparelho, eventualmente, ele tenha uma resposta um pouco superior para gamers, algum outro aparelho que esteja mais buscando tempo de bateria. Então, você vai fazendo pequenas mudanças nesse grande quebra-cabeça. Eu não sei se eu consegui responder da maneira que você imaginava, Igor. Acho que sim. E nessa questão de quebra-cabeça, achei interessante que há alguns minutos a gente comentou das tecnologias que tem no processador, né? Então, você não usou o nome, mas o Hyper Engine, né, da MediaTek, ele une uma série de tecnologias justamente para tentar melhorar, né, trazer uma experiência melhor para games. E aí eu fico pensando, tem algumas tecnologias que, por exemplo, sei lá, ele alterna entre Wi-Fi e LTE rapidinho ali, 13 milissegundos. Isso também ajuda o consumidor em outras tarefas, né? Não só em games. Tem algum outro recurso que você queira pontuar que é melhor para todo mundo, assim, né? Vocês fizeram assim pensando, putz, esse cara gamer vai gostar disso aqui. Mas, esse consumidor médio também, para ele também isso aqui vai ser muito bom, né? Eu posso te dar o meu exemplo aqui diário na minha casa, que é o que o Luciano mencionou, das crianças entrando na aula virtual aqui. E minha rede Wi-Fi, vamos dizer assim, gentilmente, capotando inúmeras vezes e eles usando o 4G com uma rapidez muito grande. Então, o software lá de aula virtual consegue... ele não cai da aula, né? Ele consegue ir jogando de uma rede para outra, por exemplo, de uma maneira muito rápida, muito eficiente. Então, isso ajuda em outras funções que até agora na pandemia eu descobri também. Eu vejo um outro exemplo também, a parte de processamento de imagem, né? Então, você tirar uma foto com 48 megapixels, ela ser processada no mesmo momento, né? E a inteligência artificial, que no caso do G85, né, ela roda em paralelo dentro do processador, né? Mas ela rola em paralelo da CPU e GPU, ela consegue, por exemplo, você vai tirar uma foto num parque. Quando você posiciona o seu smartphone, já aparece desenhando uma folha, porque a inteligência artificial já identificou que você está num local aberto, cheio de árvores, muito provavelmente é um parque. Se você for tirar uma foto à noite, ele já leva para o modo noturno automaticamente, porque a inteligência artificial já reconheceu que você está no local noturno. E alguém, às vezes, comprou o smartphone, talvez nem sabia que ele era gamer, e esse processador com esse recurso ajudou para que a imagem, as fotos tiradas tenham ficado bem melhores. A pessoa fala, pô, que câmera top!
mas na verdade tem não só a lente, né, que captou a imagem, mas o processamento e a inteligência artificial. Então acho que a inteligência artificial é um ponto que eu gostaria de ressaltar, que às vezes uma pessoa, tipo, igual minha mulher, por exemplo, ela não é amante de tecnologia, mas ela olha as fotos e fala, poxa, isso aqui é incrível. E aí, na verdade, a inteligência artificial está ali ajudando ela e ela não está nem enxergando isso. E eu acho que esse recurso é um recurso bem interessante que vem responder a sua pergunta aqui. Isso é muito louco. A computação heterogênea, eu acho que renderia um Tecnocast inteiro só pra gente discutir, né? Porque a gente sempre tem aquela ideia, o processador, né? Parece que é uma entidade única, né? Que faz absolutamente tudo, mas na verdade tem vários componentes ali, tem um processador dedicado de AI, né? Pra fazer a operação da forma mais otimizada possível, né? Você não joga tudo num processador, na CPU, né? Você tem processadores específicos, né? Com arquiteturas específicas para poder fazer a tarefa da melhor forma possível e gastando menos energia, né? Porque não é igual videogame que a gente vai lá e bota na tomada, o negócio consome 300 watts, né? E tá resolvido, né? Tem uma bateria pequenininha ali, fininha para funcionar. Tem que manter o dia inteiro, realmente não é tão simples assim, né? Você tem que ter muito estudo para conseguir ter um resultado desse. Mas é muita coisa legal, acho que aqui a gente falou um pouquinho do processador, um pouquinho de como é constituído, dos desafios que a gente tem, mas ainda assim tem muita coisa nessa mira, não é só isso que a gente consegue contar nesse bate-papo. Tem muita tecnologia, você imagina que a gente está agora, né, no final de 2020, mas já tem muita tecnologia já desenhada para o 2021, já tem muita coisa que a gente está pensando lá na frente e não pode parar. Nessa questão de tecnologia, eu acho que a frase é essa, a gente não pode parar a momento algum. Você tem que lançar um produto com outro pronto e com outro já na fila. Eu falava, né, o camarão que dorme a onda leva, né, Luciano? Então, assim, em tecnologia, quem dorme vai embora mesmo. Você não consegue perder muito tempo. Acho que sim, acho que a gente tem muita coisa para falar aí no futuro. Espero que o ano de 2021 seja um ano que traga muitas novidades aí para todos. Acho que vai todo mundo gostar de algumas coisas que estamos imaginando aí. Não pode parar, mas pode revelar aí algumas novidades aqui para os ouvintes do Tecnocast. Eu não posso, infelizmente. Só sei que tem coisa boa. Só posso falar que tem coisa boa, né? Se o Luciano não vai falar, eu também não vou. Pronto. A gente vai descobrir, ó. A gente tem sempre que tem alguma homologação de celular na Anatel, a gente acompanha aí desde o começo e normalmente o Tecnoblog é o primeiro a publicar porque a gente tem pessoas só pra ficar vendo isso. Então, surgiu uma marca nova aqui, poxa, não tava aqui no Brasil, né? Não tem nada, olha, só chegou. Agora é oficial, beleza. Então, tamo de olho, hein? Tamo de olho. Bacana. Tem a letra G. Dá uma dica que tem a letra G, né, Zamir? Sempre tem, né? Deixa eu aproveitar para puxar, então, um pouquinho aqui pros consoles, né? A gente tá no ano de lançamento de novos consoles. A gente sabe que isso sempre define o benchmark da indústria, né? Tá todo mundo olhando para os novos consoles, é o pico de performance que você consegue ali com esses aparelhos, enfim. E cada vez está mais relevante a parte do mobile game, né? Tanto que tem empresa lançando até videogame portátil já há alguns anos também, videogames de muito sucesso. Eu queria entender, assim, na visão de vocês, né, como que o mobile concorre com o console, ou como ele conversa com o mundo dos consoles, né, até com a chegada aí dos games rodando via streaming pela nuvem, né, se esses chips podem ajudar de alguma forma nesses streamings, enfim, na qualidade do jogo, né, enfim, como é que fica esse universo todo aí, qual que é o papel do mobile dentro dele? Perfeito. Bom, é o seguinte, o que a gente enxerga, né? Primeiro, que no Brasil, né, tipo, o público, pra gente é até um pouco mais fácil falar de game, né, porque vem do continente asiático e lá o game é muito forte e aqui no Brasil também é muito forte, então o público aqui é imenso. O que a gente percebeu? Continua-se o público de console muito forte, mesmo porque é um público bastante apaixonado, né, é bem legal isso, mas até mesmo este público, ele, apesar dele jogar no console, ele tem um smartphone, assim como a grande maioria da população tem um smartphone, e ele quer ter um smartphone gamer. Então, esse público, o que acontece? O share dele não diminui para que o share nosso aumente. Porque já que ele já é um gamer, eu acho que ele nem aceita ter um smartphone que não é gamer, sabe? Não quer parar de jogar, né? Não quer parar. Pô, eu quero um aparelho que é legal. Se eu tô eventualmente na fila do dentista, pô, cara, eu vou estar jogando. E muito desses também
se consideram dentro do grupo ali familiar como não só um gamer, mas muito do geek, do gamer, do antenado em tecnologia, daquele primo que resolve tudo que é problema de tecnologia, sabe? A gente enxerga muito que o público de console também é esse perfil, e esse perfil tem um smartphone gamer. Então o que a gente enxerga? A gente não enxerga jamais como concorrente. Ele é exatamente, esse é o público nosso. Ele é o persona, na verdade, né? Ele, grande parte, esse público que tem um console e que vai comprar um novo console. Então, tipo, se eu não estou concorrendo com aquele interesse dele de comprar um novo player para jogar, ele vai comprar um novo console. Só que também ele vai comprar um novo smartphone e ele é um público nosso. Então eu enxergo que tanto aqui, quanto das viagens, das conversas que eu tive com o pessoal também, né, na parte da oriental, né, do Oriente, é um público que está nos dois. E o que é bom pra gente, quem não tem console está cada vez mais jogando no celular. Então o console se mantém e compra celular. E quem não é console está cada vez comprando mais celular gamer. Então, o pessoal tá até comprando controle para jogar no smartphone, os smartphones de tela, né? Tem gente usando e aqui tá um parênteses, tem gente jogando em TV inteligente, nossa, também tá jogando. O pessoal tá jogando em várias áreas. Mas eu acho que a performance em si dos jogos mobile agora também estão refletindo isso, cara. Porque os jogos, você pegar um jogo mobile agora 2020, um PUBG da vida, 2019 também, né? Vamos considerar agora em 2020. Pô, cara, sensacional. É uma coisa que acho que quem não conhecia o jogo ali no smartphone fala, vou jogar aqui um joguinho mais simplesinho. Agora mudou de nível. A qualidade dos jogos no smartphone realmente, e agora ficou imersivo. O jogo ficou melhor e online. Então é altamente viciante, né, cara? Não tem que falar, um jogo excepcional e online ainda. A experiência ficou muito, muito boa. Então eu enxergo o público de console jamais como concorrente, ele é um público persona nosso, inclusive, e o público entrante está cada vez mais entrando no gamer. Essa é a minha opinião sobre esse comparativo dos dois mercados aí. Sob o meu ponto de vista, assim, acho que o Luciano falou absolutamente tudo. Eu também não vejo um usuário escolhendo ou um ou outro, né? Eu também vejo que o usuário de um console, ele sempre está buscando a última tecnologia, né? Ele é o cara que quer performance, ele vai ter, eventualmente, um console bacana, ele tem um computador bacana, ele também tem um smartphone bacana, e essa coisa da melhora da performance dos jogos no celular, vamos dizer assim, no smartphone, ela acabou trazendo um pouco esse usuário que era, vamos dizer, exclusivo do computador, ou exclusivo do console, também para o smartphone. E aí, hoje em dia, eu vejo que uma coisa acaba estimulando a outra. Então, tanto o console novo traz jogos novos, traz tudo isso, ele acaba estimulando um maior uso do smartphone, como jogos mais casuais, eventualmente, acabam também levando aquele jogador do smartphone para jogos extremamente sofisticados de console. Então, um mercado acho que apoia o outro. Mas só reforçando um ponto do Mobilon, né, a gente sabe que hoje a gente tem uma série de desafios, né, para você fazer o jogo rodar bem ali, mas ao mesmo tempo, não no Brasil ainda, né, é uma questão meio complicada, mas a nível dos Estados Unidos, esses mercados que tem uma infraestrutura de rede melhor, a gente está vendo serviços de games por streaming. Então o negócio roda ali na nuvem. Como que isso muda? Como que isso afeta o mercado de celulares? Como que isso muda a forma, talvez, de fazer o processador, né? Porque será que se está rodando na nuvem, a gente ainda precisa de um MediaTek Helio G com uma GPU 59 vezes mais rápida e vários recursos avançados ali dentro mesmo? Vamos lá, é uma pergunta legal essa. O que eu enxergo isso? Esses jogos de nuvem, né, eles vão exigir uma conexão muito robusta. E aí, obviamente, a gente vai cair naquele tema do 5G, que no mundo inteiro já está acontecendo, né? Na China já é uma absoluta realidade. A gente prevê números gigantescos para o 5G o ano que vem já, né, nesse país. E eu espero que no caso do Brasil a gente consiga dar os primeiros passos para trazer essa tecnologia após a licitação das frequências. Então acho que o 5G ele vai ajudar muito nesse sentido de trazer esses jogos em nuvem, mas do ponto de vista do processador, muito embora o jogo seja, vamos dizer
dizer assim, você esteja jogando ele ligado na nuvem, você precisa de um processador para trazer todas as informações para a sua tela e mandar ela de volta para a nuvem, né? Então a GPU, por exemplo, ela continua sendo importantíssima, da mesma maneira que é numa televisão, vamos dizer assim, né? Onde você tem um circuito todo ali para pegar aquela informação e trazer para uma tela grande. Então, eu vejo que GPU vai continuar sendo uma coisa super importante, inteligência artificial para tratamento de imagem, inclusive, vai ser um tema extremamente relevante, e aí você tem aquelas funcionalidades como o HDR, então tudo isso vai estar cada vez mais presente nos smartphones. Eu vejo um pouco caminhando por esse lado. A presença do Wi-Fi 6, né? Você conseguir ter uma velocidade maior também, uma tela que tenha uma taxa de atualização maior. É muita coisa, né? Assim como a gente viu a velocidade da internet aumentar, não o Samir, né, que é muito novo, mas nós vimos aí recentemente a velocidade da internet aumentar. Antigamente o pessoal postava texto, aí depois texto passou foto, aí foto vídeo, agora live, vlog. A gente, com a tecnologia, né, evoluindo, até os hábitos, obviamente os hábitos nossos também vão modificando. E aí, com a questão dos jogos em streaming, a gente enxerga que isso também isso está sendo permitido somente porque a tecnologia também está evoluindo. E os smartphones, para atender essa demanda aí com perfeição, também terão que evoluir à altura. Mas acho que a gente já está bem próximo de uma boa performance nesse sentido, já está entregando algumas, inclusive, mas eu enxergo que vai ser um novo step, tem um novo passo aí para a gente a nível mundial nessa parte de aparelhos. E só lá no começo, vocês comentaram um negócio, acho que é interessante abrir um parênteses, a gente não está vendo muitas marcas focarem em games aqui no Oriente, né? No Ocidente, perdão, mas no Oriente que tem. Eu acredito que em breve aqui também para nossa região outras marcas devem começar a dar mais prioridade, dar mais importância a esse mercado gamer, porque ele é um mercado bem interessante. Eu acredito que vai aumentar tanto no gamer convencional quanto no gamer via streaming, que vocês acabaram de questionar, tanto o Mobilon quanto o mais concorrência para vocês aí, vai ser mais difícil. Mas é ótimo, na verdade, a Xiaomi em si, ela se destacou exatamente por isso, porque os chineses são muito, muito críticos mesmo, entendeu? Eles avaliam muito a fundo, e isso mudou completamente o mercado de smartphone da China. Hoje, pra você ter, antigamente tinha inúmeras marcas, agora são poucas, são marcas aí que cabem numa mão e olha lá, não enche duas mãos de forma alguma. E por quê? Porque o consumidor, né, ele passou a exigir mais. E aí passou a ficar só a marca que entrega bom resultado. E como? Infelizmente aqui é um país bem fechado ainda para o mercado, né? Podia ser um pouco mais aberto. Eu enxergo que se fosse mais aberto, teríamos mais marca, teriam mais competições entre as marcas e quem ia ganhar ia ser só o consumidor final. Então eu sou bem a favor de mercado mais aberto, mais gente. Se a gente estivesse falando aqui agora no comparativo de 5, 6 marcas gamers, com certeza o consumidor final estaria ganhando. Porque as marcas teriam se esforçando cada vez mais para entregar produtos melhores, ao melhor custo-benefício, mais rápidos em termos de lançamento, né? Então, assim, eu acho que deve ter uma movimentação nesse sentido e eu vejo como bem interessante. Eu sou bem a favor, cara. Eu gosto disso mesmo, dessa energia aí. Adrenalina, né? Dessa adrenalina de estar todo mundo querendo oferecer o melhor. E de consumidor crítico. De consumidor que analisa, que realmente busca os pontos dos produtos, que isso faz todo mundo evoluir, né? Sim, eu sou bem dessa opinião. A competição ela dá mais trabalho para quem está desenvolvendo, né? O prazo é cada vez mais curto, o desafio cada vez maior, né? Para você conseguir desenvolver as melhores tecnologias, mas quem ganha com isso são todos, né? O consumidor, o mercado aquece, tem mais empregos, enfim, é bom para todo mundo, né? Mas só pra gente finalizar essa conversa, né? A gente tá em 2020, ainda, infelizmente, estamos no meio de uma pandemia. Pela nossa cobertura aqui, a gente viu que as fontes de entretenimento, né, cresceram muito durante a pandemia. Então, o pessoal buscando muito streaming de série, de filme, livro, quadrinho e videogames também, né? Então, assim, tudo que a gente tinha pra usar em casa, pra se entreter, distrair em casa, o pessoal começou a adotar.
né? Então eu queria entender também se vocês sentiram essa mudança nesse segmento específico de smartphone gamer, né? Se houve uma busca maior, se as pessoas estão mais interessadas nesse tema também por conta da pandemia. Na verdade, o que aconteceu? A gente juntou com a pandemia, a gente já veio com o lançamento de smartphones gamers, né? Então, é uma variável que acabou tendo duas variáveis ao mesmo tempo, né? Teve da pandemia, que as pessoas passaram a consumir mais, né? E estar em casa muito tempo no smartphone, só que coincidiu com o nosso lançamento de produtos gamers. Então, é natural que deu um boom, né? Vocês acertaram o momento aí. Exatamente. O time foi bem interessante pra gente. Acho que foi bem bacana, mas assim, respondendo a pergunta, isso. Teve um aumento sim, só que pra gente foi bem no time. Então tem duas variáveis, eu não consigo te responder assertivamente, medir, entendeu? Né? Foi duas variáveis ao mesmo tempo. Já era um smartphone de muito sucesso, chegou no momento certo, então, né, a receita perfeita. E no aparelho que mais vende no mundo, né? Então, tipo... pegou a variável ali que eu não consigo separar as duas para te responder essa pergunta. Do meu lado aqui, eu acho que pelo fato da MediaTek também ter chips para televisão, nós vimos por outros negócios, né, uma demanda muito alta realmente para consumo de conteúdo, né? E aí você basicamente nomeou vários deles. Então eu vejo que essa pandemia aí, ela acabou de fato trazendo novos padrões de consumo também. E é o que eu sempre falo, né, para todos, assim, aquele que está melhor preparado, ele acaba vencendo esses desafios, né? Então é um caso que o Luciano mencionou aí da Xiaomi, quer dizer, você tem uma demanda em determinado momento latente por determinado serviço, e aquele provedor que tiver o melhor produto vai acabar levando. Não necessariamente a pessoa vai comprar uma TV, mas ela pode estar feliz com o smartphone e dessa maneira consumir o conteúdo do que ela deseja, né? Inclusive, falando de TV, para quem não viu ainda aquela TV maravilhosa que a Xiaomi lançou lá na China, né? Transparente, com um processador também da MediaTek. Pena que não tem no Brasil, né? A não ser que o Luciano queira falar alguma coisa, não sei. Eu já pedi pro Luciano umas 500 vezes essa televisão, ele falou que não quer tranquilo. Se viesse essa aí, ia dar uma briga pela primeira amostra que ia ser difícil de concentrar em outra coisa, né? Eu quero testar. Será que é transparente mesmo? Vamos ver. Boa. Bom, infelizmente sobre ela eu não posso comentar nada, né? Mas assim, só para complementar agora também, acho que a gente sempre, quando bate um papo, a gente sempre fala de coisas que deu certo, né? E eu acho que tem que colocar bem claro também que todos somos humanos aí, tem coisas que acontecem também, umas coisas sobem e outras descem, né? E até durante a pandemia, por exemplo, como o hábito do brasileiro no mundo, né? Mas eu posso falar aqui pelo Brasil. Como o hábito brasileiro mudou bastante, itens, por exemplo, como power banks, que eram utilizados porque você estava na rua, estava trabalhando e tudo mais, e também somado ao fato de que a bateria dos smartphones foram crescendo, é um item que tem uma crescente negativa. Crescente não, né? Que tem uma curva negativa. Então, ou seja, ele está decrescendo em termos de interesse. Tanto interesse no Google Trends, por pesquisa e tudo mais, quanto interesse mesmo, entendeu? De maneira geral. Então, assim, a gente gosta de sempre ser bem transparente, né? Senão às vezes parece assim, estão falando, mas é só 1000 maravilhas, tudo dá certo, top de linhas, né? Aí não vale. Vocês estão lançando celular com 6.000 mAh de bateria. A Powerbank é o celular já. Então é claro que vai cair. Já tá ali dentro. Mas assim, é mais para colocar uma humanização mesmo. Realmente que a gente está trabalhando, a gente trabalhando em conjunto, esse projeto, por exemplo, com o Samir, com a MediaTek, né? Tipo, tinha um modelo no primeiro momento, agora já veio com 4 modelos. Então é um trabalho que a gente faz no dia a dia. Alguns vão performar super bem, como, não tem o que falar, né? O mais vendido, é natural que ele vai continuar sendo mais vendido, né? Ele tem uma demanda muito boa. Inclusive, ele tem uma melhoria de performance, acho que de 18, 17 ponto alguma coisa por cento, em cima do Redmi Note 8, que é a versão anterior dele, que já era o mais vendido, já vem a versão 9 com melhor performance ainda, em benchmarks, né? E isso vai dando certo, mas é um trabalho, a gente aposta em alguns dão certo, outros dão errado, mas a gente é bem transparente, gosta desse tipo, né, de podcast. É muito legal que você consegue ter um bate-papo mais aberto e conseguir mostrar tudo isso, né? Mas o que a gente enxerga é que o público gamer está aumentando cada vez mais,
Acho que as pessoas entrantes estão caindo nesse mundo. Dificilmente quem começa sai. É bem difícil. É um mercado que quem entra fica, realmente. O público gamer está crescendo. O mundo está mudando, né? Todo mundo, obviamente, está vendo isso. E a gente enxerga aí boas oportunidades no futuro. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, você já tem um smartphone gamer? Tá a fim de comprar um smartphone gamer? Manda pra gente seus comentários para tecnocast@tecnoblog.net ou chama a gente nas redes sociais. Em todas elas eu sou @mobilon E @Paulo Riga. Para finalizar aqui, Samir, você quer divulgar algum link para quem quer conhecer mais os chips da MediaTek, o trabalho nessa área de smartphones gamer? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a todos, né? Luciano, Iga, Thiago, a todos os ouvintes aí do podcast, pelo tempo, pela atenção. E quem quiser entender um pouquinho mais aí do mundo dos chips, se quiser entrar lá no www.mediatek.com, você consegue buscar um pouquinho mais de informação sobre tudo isso que a gente falou. Maravilha. E Luciano, também tem algum link que você quer divulgar? Sim. Vamos aproveitando aí o caminho, vamos divulgar o nosso site oficial, que é mi.com. Lá você consegue ter as novidades, o que está chegando aqui no Brasil, bastante produto legal, nem um ano e meio ainda que estamos por aqui. E é isso, vamos lá acompanhar. Tem muita coisa legal, a gente tem muita coisa para vir ainda, tem muita coisa boa para acontecer. Maravilha, então a gente agradece a participação de vocês. Este Tecnocast vai ficando por aqui e voltamos com outros semana que vem. Até lá! Falou!